Seja muito bem-vinda à Semana do Pensamento Visual. A gente está aqui com o Rangel e com a Elisa para falar sobre escuta e síntese. Mas afinal, né, o que isso tem a ver com pensamento visual? Você deve estar aí pensando. Eles vão responder tudo pra gente. Então eu queria que vocês começassem se apresentando um pouquinho, gente. Meu nome é Rangel, eu sou engenheiro ambiental de formação. Hoje eu trabalho bastante com facilitação gráfica e dediquei boa parte da minha vida a processos de facilitação de grupos, facilitação de processos, com grandes eventos, conferências, eventos empresariais. E hoje atuo também com constelações organizacionais e familiares. Eu sou Elisa Mânia, eu venho da área de comunicação, durante um tempo trabalhei em empresas, depois fiz uma virada assim, de começar a trabalhar com autoconhecimento, fui estudar yoga, mas eu acho que boa parte das coisas que eu fiz foram tudo dentro da área de comunicação. E aí foi me formando em facilitação de grupo até chegar na facilitação gráfica. E durante também esse percurso de facilitação de grupo e facilitação gráfica fui entrando mais nessa área da escuta, fui começar a estudar comunicação não violenta, que eu estudo há quase 4 anos. E basicamente isso. Muito bom. Bom, gente, eu queria que vocês começassem aí falando um pouquinho do ponto de vista de vocês, o que é pensamento visual, né? Para quem está acompanhando a semana, a gente está sempre falando isso em todas as palestras, mas para quem está assistindo a primeira vez vai ser muito bom. Bom, eu entendo o pensamento visual como uma ferramenta para entender padrões de informação, né? Então, você pode aplicar sozinho quando você está estudando, você pode aplicar em grandes eventos, em grupos. Geralmente o que a gente fala aqui nas entrevistas, nesse processo da Semana do Pensamento Visual, é de como a gente aplica isso no trabalho de facilitação gráfica, como a gente aplica isso no trabalho de facilitação, né? Que basicamente é você ajudar a traduzir a inteligência coletiva de um grupo em imagens, em workframes, em ferramentas para aquele grupo ver o que está construindo junto. Né? E aí depois entra todo o processo de escuta, que é o que a gente vai abordar aqui um pouquinho melhor. Muito bom. Para mim, o pensamento visual tem a ver com essa coisa da organização de ideias, assim, né? Então, como que eu posso ter visualizar as ideias que eu estou tendo e vou aos poucos organizando ela e ter esse panorama de uma visão do todo, assim, né? E que isso também entra muito dentro da facilitação, né? Da gente organizar as ideias dentro de uma narrativa e tudo mais, assim. E eu gosto muito dessa ideia também principalmente para você adquirir conhecimento, assim. Então, como é que eu consigo, através das imagens, conseguir trazer isso de uma forma para um aprendizado, assim, que ele fixa muito melhor nas ideias e na cabeça o conhecimento do que só uma leitura ou você ouvir coisas, né? Uhum. Bom, então pensando em ouvir coisas, né? O que é esse processo de escuta que a gente considera tão importante? Então, eu acho que para mim, assim, a escuta, ela é a base de quase tudo nessa vida, né? Então, eu acho que desse trabalho, tanto, né, do pensamento visual, ou trabalhar com a facilitação gráfica ou coisa assim, a primeira coisa que a gente precisa é ter a questão da escuta, né? Como que eu ouço o que eu ouço, o que tem ali de conteúdo que eu acho que é importante, e como que eu transformo aquele conteúdo a partir do momento que ele interage com aquilo que eu trago também de conhecimento, né? Tem um negócio também para ficar claro essa ponte, né? Por que a gente fala de escuta e síntese numa semana de pensamento visual? E é interessante, assim, para quem vê o trabalho de facilitação gráfica, né? Você tem um evento com 300 pessoas, as palestras, acaba as palestras, tem um painel lindo, desenhado, com metáforas, com cartões e as informações ali. As pessoas olham aqui e falam, nossa, que incrível que vocês fazem, vocês desenham. E desenhar é a última parte da coisa, né? Como é que eu escuto 1 hora de palestra e entendo o que é mais importante que aquele cara está falando, qual é a narrativa que ele está falando, sem necessariamente ser exatamente as palavras deles, mas o contexto do que ele quer dizer, porque senão ia ter que botar 1 hora de coisa num painel. Ou então você está num grupo, num evento que grupos conversam individualmente, né? Tem subgrupos de produção,
como é que eu entendo o que cada um está fazendo? E esse é um processo de escuta que não é nem um pouco simples. É um processo de presença total, de você estar muito conectado com o grupo, com o conteúdo que está ali. E tem sempre esse equilíbrio do você ser como é que chama? Um cartorário, um tabelião, aqueles caras que... Como é que chama isso? Enfim, o cara que copia, né? Começa a falar, você vai copiando. E outra coisa... Então, assim, você nem está entendendo o que o cara está falando, está copiando, né? Outra coisa é você entender que tem um fluxo de conhecimento, entender que você tem um repertório e que quanto mais você consegue colocar um pouco do seu repertório naquilo, aquilo ganha vida, mas também você não pode influenciar no que vai estar sendo. Então, o equilíbrio tem de saber o que é mais importante e com o que você tem, você pode sintetizar aquilo para o grupo. Então, esse processo de escutar, né, de estar conectado com a informação e chegar numa síntese que é um pouquinho de pegar aquelas informações, ver como elas se juntam e devolver aquilo. Né? Então, esse processo de pegar um conteúdo que vem de um grupo e botar ele num painel, desenhar é a última coisa, né? Desenhar é o último processo. Sim. Aí, que eu acho que tem também muito a ver com essa coisa da narrativa, né? Então, à medida que a gente vai ouvindo, que a gente vai entendendo o que é isso, por isso que eu acho que o processo mais importante é essa escuta, né? E que tonalidade que a gente dá para a escuta, né? De o cuidado de, isso se junta com aquilo que eu já tenho de conhecimento, daquilo que eu sei, mas eu preciso colocar alguma coisa ali naquele painel e ao mesmo tempo eu não posso influenciar, né? Então, muito do que eu falo eu preciso esvaziar o meu copo primeiro para depois eu conseguir ouvir tudo aquilo que a gente está, né, ouvindo, para aí eu conseguir trazer isso para um conhecimento de fato, assim, né? Ou para um painel, fazer uma síntese e colocar isso dentro de um painel, né? Então, como é que também a gente limpa um pouco da nossa escuta, assim, né? De um lugar onde que eu limpo tudo que eu já sei sobre aquele determinado assunto, né? Então, eu vou limpar tudo dentro de mim, meio que como se esvaziasse meu copo, para eu poder preencher de novo como se eu estivesse ouvindo aquilo pela primeira vez, mas ao mesmo tempo eu tenho um monte de coisa minha aqui, né? Sim. Então, Muita gente acaba falando, né? Deve ser muito difícil quando você não sabe nada sobre o assunto. Na verdade, é mais fácil, né? Fácil. Porque não entra esse lugar de julgamento ali, né? Do que você tá ouvindo, de repente colocar até demais a sua opinião, né? Sim. E como que vocês enxergam esse processo da construção da síntese, da construção da narrativa, né? A partir da escuta, principalmente quando é num momento como registro gráfico, que é simultâneo? Acho que tem uma coisa que é interessante aí que a gente fala da escuta. Então, assim, as pessoas estão falando, eu estou trazendo uma informação, você escuta aquilo. Mas quando a gente faz as facilitações gráficas, é uma escuta em muitos níveis, né? Então, porque assim, você escuta o tom do evento, como é que aquelas pessoas estão, elas estão tensas, elas estão ansiosas para chegar, elas estão felizes, elas estão relaxadas de estar ali, ou o que é importante para elas. Sei lá, as pessoas estão falando de comunicação, e você vai lá e desenha um gramofone, elas estão falando de celular, né? Estão falando de uma coisa de... Depende do que você vai colocar, você tem que entender o que eles estão querendo com aquilo, né? O que está por trás, o que a pessoa quer dizer com aquilo que ela diz, né? Então, o que está realmente, qual a necessidade que está por trás daquilo que ela está falando. E quanto mais você consegue traduzir isso também nas metáforas e colocar essas necessidades também no painel, mais a pessoa vai olhar para aquilo e falar, gente, é mais do que eu entendi de informação, eu tô me sentindo representado aí. Então é um nível de escuta também, não só de escutar o que se fala, mas escutar o ambiente, escutar as relações. Né? Para mim é difícil de falar da coisa da síntese e tudo mais, porque assim, eu acho que tem um ponto, antes de falar da síntese, dessa coisa da organização, que é uma coisa que a gente também já tinha conversado, assim, né, de o que é mais importante naquilo que eu tô ouvindo, né? Esse eu acho que é a coisa mais difícil de se explicar para qualquer pessoa, assim, tá? Mas quando eu ouço, como que eu sei? Eu não sei, mas você sabe o que é importante. Você vai entender quando você entende também o contexto ali, quando a pessoa vai falando. A partir do momento que você consegue entender o que é importante, você consegue sintetizar aquilo de uma forma mais
né, simplificando a coisa. E aí chega num dado momento que a gente precisa organizar as ideias, né? Senão elas ficam frases soltas às vezes, né? E tudo mais. Para mim é difícil falar dessa parte da organização porque ela é uma coisa muito natural minha, assim, né? Eu sempre fui em conversas, quando tinha reuniões, eu falava, pera, pessoal, vamos lá, catava post-it, escrevia cada assunto, então tá, isso aqui é primeiro, isso aqui é mais importante, isso daqui é... Então, que vem muito dessa coisa do visual, assim, né? Então eu tinha que colocar as coisas em post-its, até hoje eu tenho painel de post-it no meu quarto. Mas emendar é uma coisa legal da escuta e desses processos, porque assim, as coisas que eu acho mais difíceis desse processo da escuta antes de você colocar o conteúdo, né, para sintetizar ele, é saber de você entender o que é mais importante e o que é mais importante para quem está vendo, né? O que é mais, então, essa coisa que a gente chama de escuta empática, né? Uma coisa é você tá ali, você está escutando, você está fazendo, está se conectando com o que a pessoa está falando. Outra coisa é você fazer isso, conseguir sair um pouco do seu lugar, que você sempre está lá, de escutar, dos seus padrões e de julgamentos, e se colocar no lugar da pessoa, né, que é um processo super difícil de fazer por um. Imagina você fazer isso num evento, né? Então assim, entender quando a hora que você está fazendo o que é mais importante que esteja aqui. Sim. E não é, né, o que é mais importante que eu acho, o que é mais importante. Isso é muito legal. Mas e quando aparentemente tudo é importante? Hierarquia, isso é muito bom. Então, mas nem tudo é importante, né? É aí que tá, assim, a gente precisa saber que se tudo é importante, a gente não dá importância para quase nada, né? Então, chega num dado momento que você vai entender. Eu tenho, às vezes, até uma certa dificuldade, assim, porque eu gosto do olhar panorâmico para depois eu entender de fato o que é importante. Então, às vezes, eu até faço bastante colheita, às vezes, né? Escuto bastante o que está sendo falado e eu falo, tá, isso aqui é importante, isso aqui é importante, e aí eu vou sabendo, entendendo melhor do que é importante. Às vezes eu demoro um tempo, assim, até conseguir, de fato, sintetizar alguma coisa para ouvir um pouco além, fazer um pouco mais de colheita, né? De pegar as informações e aí depois sintetizar, porque às vezes pode ser difícil, né? De você falar, putz, nossa, mas isso é importante, mas nem tudo é importante, porque... E também as pessoas na fala, elas são repetitivas às vezes, né? Então elas falam durante, sei lá, 5, 10 minutos e às vezes um pedacinho ela vai repetindo algumas coisas ali na frente e tal. Então você consegue chegar num lugar assim de sintetizar depois também. E geralmente o processo a gente não consegue escutar tudo ao mesmo tempo para poder usar. A pessoa está contando isso linearmente. Então o que a gente faz tem um pequeno delay aí, né, do que a pessoa está falando, a gente está pegando, e a gente agrupa por semelhanças e entende isso na hierarquia, né? Então assim, acho que a informação bem feita, né, que a pessoa bate o olho e gosta de ver, é a coisa que está organizada, você sabe o que você vê primeiro, o que você vê depois. Então essa coisa da hierarquia das informações que vão para lá é muito importante, é muito relevante para o trabalho que a gente faz. Aí uma dica, se tudo é importante, escolhe um. Fala, vou começar por aqui, e põe um título grande, um negócio aí, começa dali, porque aquilo vai dando um caminho para as outras coisas. Sim. E essa coisa do escolhe um é muito legal, porque a gente fala as coisas da escuta, que tem técnica, que tudo, mas passa muito por um exercício. Tem um negócio, você fala, você sente que é por aqui, vou por aqui. E não sei pra você, mas para mim uma das sensações mais gostosas, mais interessantes que tem nesse trabalho de registrar, de fazer as facilitações gráficas, é quando você escolhe um caminho, você está tão conectado com aquele assunto e você começa a fazer aquele registro, você escolhe um caminho e o cara depois vai falar aquilo que encaixa exatamente, é como se tivesse meio que... você está tão conectado com o assunto que você está prevendo para onde ele vai, sabe? Então você consegue... Sim. E assim, acontece algumas vezes, isso aconteceu comigo, e é impressionante, você fala, eu acertei a metáfora, acertei o caminho, porque vai encaixando, né? Parece que ele tá fazendo junto com o cara. Assim, sim. Né? E é muito louco quando acontece isso também. Acontecendo naquele trabalho que a gente fez, inclusive. Você entra num fluxo, assim, sabe? De conversa junto com o que tá vindo, assim, né? Então
Então é muito legal, porque vai sincronizando assim as ideias, você vai entendendo o assunto do que ele está falando, às vezes você não tem um repertório sobre um assunto, então o trabalho que a gente fez eu não tinha repertório nenhum, mas eu consegui entender ali, chegou num dado momento você começa a entrar num fluxo mesmo, junto com o palestrante, junto com o evento, assim, e isso é muito legal, que aí é quando você de fato assim, entende a sua presença, o quanto você está presente. A presença para a escuta é uma coisa super importante também, né? Sim. Então, quando você vê que você está ali presente, assim, você entra, assim, parece você está fazendo parte daquilo junto. É muito legal, assim, é muito gostoso. Para quem gosta de fazer isso, assim, Posso aproveitar isso, porque eu estava com um pensamento Claro. hoje e não é à toa que nós estamos aqui, né? Assim, porque qual é o grande valor da facilitação gráfica desses processos que a gente faz, né? O valor é muito grande. Outro dia a gente estava num evento de uma grande empresa e tal, tinha diretores e tal, e você tinha assim, 40% das pessoas estavam no celular. Então é claro que elas podiam estar resolvendo coisas da empresa e tal, conectadas com os... Mas ali eu bati o olho e falei assim, gente, qual é o custo da não presença? Né? Então assim, as pessoas estão nos lugares pensando em outras coisas, elas não estão lá. Então, na verdade, eu pago por metade das pessoas, né? Então, assim, a pessoa está no trabalho e está pensando na família. Aí está na família e está pensando no trabalho. Então, custa para a família, custa para o trabalho. Qual é o valor? Imagina o quanto se gasta porque as pessoas não estão presentes, né? E não dá para você fazer uma facilitação gráfica, né? Sem estar Sem estar presente. Assim, quando a gente está lá, a gente está lá. E está 100% da gente lá. Eu fico imaginando, imagina outras profissões, se as pessoas estivessem 100% lá, sempre, né? Essas reuniões que ficam infinitas, você duraria 5 minutos fazer uma reunião se as pessoas estivessem realmente presentes no que está acontecendo. Né? Você vai resolver um problema se você estiver realmente presente no que está acontecendo. Assim, todas as partes de você, né, tudo que você já aprendeu, está empenhado em resolver aquilo. Sim. Então, isso não sei se não dá para medir isso, mas eu fico imaginando qual o custo de todos os nossos processos empresariais, com grupos e tal, que as pessoas não estão presentes por completo nos processos e que, né, voltando, as pessoas não aprendem isso na escola, realmente é uma coisa mais difícil você tá de corpo e alma né, dedicado a uma coisa. Né? Sim. Quantas vezes a gente já não viu discussões que é tipo, vai... Lado A fala, e o lado B fala, mas eu acabei de falar isso, estou falando a mesma coisa que você. Então é bem interessante. Mas olhando para esses outros pontos de vista, né? Essas outras pessoas que não trabalham com registro gráfico, como que o pensamento visual pode ajudá-los nesse processo de escuta e síntese? Para qualquer coisa, primeiro você precisa ouvir. Se as pessoas querem anotar alguma coisa, se as pessoas estão, enfim... que seja uma palestra ou qualquer outra coisa, ou em sala de aula, ou uma reunião, que seja, o processo primeiro é de escuta. Então, não tem como o pensamento visual ser primeiro do que a escuta. Então, a escuta vem primeiro ela que vai auxiliar no pensamento visual e não o contrário. Em primeiro lugar, eu preciso ouvir para né, trazer o entendimento para eu conseguir botar a coisa ali no papel de fato, né? A escuta começa desde o momento que você se abre para aquela informação, para aquela relação. Então, a escuta ela vem antes. Se você tem você falou da coisa de se organizar, né? Você está organizado internamente. Se você tem um frame mental, né? Se você tem um pensamento visual, você fala assim, disso que vai ser falado, eu preciso entender o que é importante, as ações, os objetivos. Você cria um frame para você, né? Então, visualmente, você te ajuda a organizar a sua escuta. Então, a partir daí, como a informação começa a vir, você fala, bom, isso é isso, isso é aquilo, isso é aquilo. Você cria essa coisa de organizar a informação. A gente pode falar, então, que o processo de escuta, ele está antes de tudo. Sim. E que ele está antes mesmo de começar a ouvir de fato. Sim. Acho que uma coisa legal de falar, porque a gente fala, parece que é mágica, né? Que a gente tá... Mas por isso que a gente trabalha em duplas, né? Então, porque realmente tem que estar alguém sempre conectado com o conteúdo, né? E por isso a importância de ter sempre dois. Então, é o ouvido mesmo do teu né? Sim. E aí tem por isso que é legal o título de hoje aqui, que é escuta e síntese.
Eu acho que tem que ter alguém, essa coisa que eu falei da presença e tal, tá sempre conectado com o que está sendo dito. E aí vem um segundo filtro, que é quando a gente constrói essa síntese junto, né? Então assim, tá, o que vai pro painel e como? É impressionante como sempre tem uma química entre facilitadores gráficos, né? Porque você tá lá no meio do... E vai dando certo. Tem uma linguagem ali que é implícita e vai dando certo. E eu acho que é por isso, é dessa cumplicidade, um compromisso com aquele grupo, com aquele conteúdo. E rola sempre aquele negócio de... Nossa, você pensou isso, já entendi, vamos lá e tal. E você vai criando uma... Mas a síntese geralmente acontece junto. Né? O que você entendeu que é mais importante? O que você acha que vem primeiro? O que pode ser a informação? Então, aquilo que a gente falou no começo, de uma síntese, que é você aprender a equilibrar o que você traz ao seu repertório com o que é novo, né? Com o que você dá aquela formatada para receber o que é novo, fica um pouco mais complexo, porque você está lidando com o repertório de 2, né? E é legal porque o que um resolve, o outro consegue, vai trazendo as informações ali. Mas esse processo da síntese é sempre o mais interessante, porque é isso, você tem 8 horas de um evento, e assim, o que vai para o painel, o que é a essência daquilo. Sim. E a essência geralmente não é uma coisa, as palavras-chave, a essência é mais, mais uma identidade mesmo daquilo. Veio uma coisa de pensando em metáforas, é quase transformar a essência ali numa pérolazinha, assim, sabe? A gente vem, assim, ao longo da semana do pensamento visual, a gente vem falando sobre que essas coisas são competências, né? São coisas que às vezes a gente não aprende na escola, a gente não aprende na família, e são coisas que a gente sente que é necessário para o mundo como ele está hoje, né? Essa coisa da escuta falta muito, né? A gente é sempre jogado informação desde a escola, e não tem esse processo de se conectar antes, né? Vamos checar se está todo mundo presente aqui na mesma página para chegar numa coisa junto. É um processo de exercitar e de aprender. Tem técnicas para isso, mas também tem viver, né? Essas coisas. Uma oportunidade muito legal disso é os cursos que a gente está fazendo. Vai ter um curso de escuta e síntese que a gente vai dar. Claro, é uma pinceladinha, né? Mas é uma oportunidade de começar esse processo e serve para tudo, né? Desde assim, você tá mais conectado na hora de estar conversando com alguém, até você tá estudando pro vestibular e você tem que entender o que está acontecendo ali, ou você tá numa empresa e tem que entender, fechar o seu relatório. É tudo esse processo de você entender as informações que entram e como é que você sintetiza isso. Eu acho que uma das coisas que o Rangel falou que eu acho que é super importante dentro da escuta é a prática. A gente, claro que no nosso workshop a gente vai trazer aquilo que é a base da escuta e da síntese, mas a prática da escuta ela é necessária para que a gente consiga abrir cada vez mais espaço internamente para poder ouvir, não só aquilo que a gente quer ouvir para trazer conhecimento, mas como o Angel disse, né? De poder melhorar com presença, para você ter... Eu digo sempre que isso é uma mudança de vida, assim, né? De o quanto muda as relações, muda como você se relaciona com as coisas e com as pessoas. Então, é um outro jeito de viver e de ver as coisas, assim. A escuta eu acho que é um ponto super importante, assim, para a vida. Muito bom, gente. Obrigada aí pela presença de vocês, pela participação, e obrigada a você que está assistindo a gente. Continue acompanhando a Semana do Pensamento Visual. Se essa é a primeira palestra que você está assistindo, assista todas as outras que a gente está fazendo com muito carinho. Tá muito bacana, não perca.